Olá, pessoal. Boa noite. Então, começando aqui o roteiro de estudos de vocês, isso é uma explicação sobre como, né, vocês devem fazer as atividades de vocês agora nesse segundo bimestre. Esse roteiro de estudos eu vou explicar, né, para que vocês compreendam como devem fazer, tá? Então, vamos lá. Aqui eu tenho o cabeçalho. Esse cabeçalho aqui, vocês devem copiá-los para o caderno, passar para o caderno esse cabeçalho aqui, tá? Apenas esse cabeçalho, e anotar aulas 1 e 2, tá? Aulas 1 e 2. Essa parte aqui não precisa copiar para o caderno. Porém, o tema, né? O tema, que é o conteúdo, vocês devem sim copiar para o caderno, deixar no caderno, tá? E aí vocês copiam aqui, ó, tema. Qual é o tema dessa aula, das aulas 1 e 2? É esse aqui, ó, Global Goals, Objetivos e Metas para o Desenvolvimento Sustentável, questões de relevância global. Nesta aula, te convidamos, te convido para conhecer mais sobre os Global Goals e refletir sobre os principais problemas que assolam o mundo e foram agravadas com a pandemia de Covid-19, ok? Então, depois que você anotar isso aqui, você parte para as atividades. Aí aqui tem activities. Activities são atividades em português. E aí você vai ler esse trecho aqui, são orientações, né, do que você deve fazer. Então, existe esse trecho aqui que você deve ler todinho, compreender, tá? Para depois ir para esse vocabulário, que é um vocabulário sobre esse texto aqui. O texto, essa partezinha aqui está em português, mas aqui embaixo vocês estão vendo que já ela está toda em inglês, você deve dar uma lidazinha. Se não conseguir compreender, usa o Google Tradutor, beleza? E depois disso aqui você vai para o vocabulário, que aí no vocabulário tem algumas palavras que foram traduzidas. Depois de fazer isso, vocês vão para a primeira questão, ok? Primeira questão dessa aula 1. A questão é: releia o texto e responda. O que são os Global Goals? E aí, onde é que eu vou achar a resposta para essa pergunta? Você vai achar aqui, ó, nesse texto, tá? Então, você vai dar uma lidazinha e procurar o que significa o que são global goals, ok? E aí você coloca a sua respostazinha e passa para cá. Aqui, nós temos 19 não, minto, 17, eu não sei onde eu fui buscar 19. Nós temos 17 Sustainable Development Goals, SDGs, né? E aí nós temos essas 17. O que são isso? 17 são metas? O que será isso? Tá? E cada um desses 17 global, né, goals, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, olha só, se vocês olharem, cada um aqui tem um significado. No poverty, aqui tem zero hunger, good health and well-being, quality education, gender equality, clean water and sanitization. E aí, gente, vocês vão pesquisar, traduzir, ver o que significa cada uma, tá certo? Para compreender melhor sobre essas 17 Sustainable Development Goals, ok? E aí depois vocês veem que isso aqui são metas globais de sustentabilidade, tá bom? Aqui na questão 2,
depois de vocês terem pesquisado, visto no celular de vocês, no Google, o que são o significado daquelas 17 metas, você vem aqui para a questão 2. Observa a lista em inglês e português. Os Global Goals, descrito em cada ícone acima, os 17 Global Goals, descritos aqui em cima, né? O que, é que você vai fazer com eles? Você vai dizer o que significa, né? Então, aqui já tem, ó, siga o exemplo. O que é no poverty? É erradicar a pobreza. O que é zero hunger? É fome zero. Zero fome. No é não, é erradicar, pode ser erradicar. Poverty, a pobreza, ok? E aqui, diante desses outros, vocês vão colocar o restante. E onde é que eles estão? Estão aqui, ó. Good health and well-being, quality education, gender equality, clean water and sanitization. Aqui eu não estou conseguindo enxergar, mas no celular de vocês, vocês aumentam a tela que dá para ver, tá? E aqui tem mais algumas. E aí, como é que você vai fazer? Você vai fazer, seguindo esse modelo, você vai fazer o restante aqui. Gente, como é que vocês vão fazer? Eu vou deixar esse material disponível na sala online, vocês vão baixar o PDF e vão anotar isso e responder no caderno de vocês. Vocês não vão poder mandar a resposta por foto para mim, porque eu vou deixar só a apostila disponível para vocês. Aí vocês baixam no celular de vocês, quando vocês forem responder, vocês acessam o PDF, né, passa as perguntas, o que é para passar para o caderno. Não precisa passar tudo, senão fica muita coisa para copiar, ok? Então, vamos aqui para a questão 3. Na questão 3, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão observar a imagem com atenção e responder. Observe essa imagem aqui, tá? Aqui ela tem bem assim, ó. Primeiro goal, primeira meta, no poverty. O que é? Erradicar a pobreza. Health, half of all the people living in poverty. Ou seja, aqui você está vendo um desenho da Terra, metade da população tem o que comer e a outra metade, ela está dizendo aqui em cima, ó, half of all the people living in poverty. Metade das pessoas vivem na pobreza. A Terra, aqui é a Terra está dizendo que metade das pessoas vivem na pobreza. But everyone deserves the chance to prosper. Aqui, aí, a Terra está dizendo, mas todo mundo tem condições e chance de prosperar. Aí eles estão tendo uma conversa, né? Uma criança, duas crianças, mas todo mundo, cada um tem condições de prosperar. E aí, o que será que é necessário para você prosperar? Se metade das pessoas vive na pobreza e a outra metade tem condições, e aquela metade que vive na pobreza, como é que ela vai prosperar? Então, essas metas aqui é justamente para ajudar essas pessoas que vivem na pobreza a prosperar, ok? Então, vocês vão observar a questão, vão observar a imagem, depois vocês vão responder. E aí, você vai aqui para a letra A. A Terra parece querer... Aqui, ó, aqui é a Terra falando, né? Metade vive na pobreza e a outra metade tem condições de prosperar. Aqui na letra A. A Terra parece querer nos alertar sobre algo importante, onde a palavra poverty aparece em destaque na fala. Half of all the people live in poverty. O que a Terra quer nos dizer? E então, você vai pensar, você vai analisar, você vai refletir e vai escrever com suas palavras. O que será que a Terra quer nos dizer? O que é que ela quer nos contar? Se ela está falando aqui que a metade vive na pobreza e a outra metade tem chances de prosperar.
Então, com suas palavras, você vai fazer a interpretação do que a Terra está querendo nos dizer, ok? Aqui na letra B, por que a Terra parece estar dividida? Aqui nessa situação, ela realmente, ó, metade vive na pobreza e a outra tem condições de prosperar. Então, você vai fazer a sua interpretação pessoal e dizer por que a Terra parece estar dividida. É a sua opinião pessoal que você vai colocar aqui, ok? É aqui na letra C. Na letra C, everyone deserves the chance to prosper. Todos merecem a chance de prosperar. Aqui, global goal, esta fala se relaciona. Se ela está dizendo aqui, ó, que metade das pessoas da Terra vive na pobreza e a outra metade tem condições, merecem, todos merecem, essa outra metade merece ter a chance de prosperar. Aqui, global, aqui, meta global, essa fala se refere. Aqui, meta global, essa fala se relaciona. E aí você vai olhar aqui em cima na Terra, você vai olhar quais são as metas. Tá? Aí você vai escrever a sua resposta aqui, ok? Passando para a próxima questão, a questão 4. Na questão 4, observe novamente e reflita sobre a imagem acima. Que imagem é essa aqui? Aqui acabamos de ver a Terra dividida. Metade das pessoas vivem na pobreza e metade das pessoas merecem ter a chance de prosperar. Então, quando indagado pelas crianças, você está vendo, você pode observar que tem crianças do lado, né? Aqui eu tenho... Vamos lá. Aqui adiante. Deixa eu passar aqui para vocês. Leia a continuação. Aqui é uma conversa que as crianças estão tendo com a Terra, né? Que elas percebem, e a Terra fala para ela que metade da Terra, da população, das pessoas da Terra vive na pobreza e a outra metade tem chance, merece ter a chance de prosperar. A conversa continua aqui, ó. Lê a continuação da conversa da Terra com as personagens. As personagens são as crianças. The planet and the 17 goals comic. Vamos lá. E aí as crianças perguntam para a Terra, but what can we do about it? Se elas estavam falando lá em cima, a Terra estava dizendo metade vive na pobreza, a outra metade tem condições e merece prosperar. Aí as crianças perguntam, but what can we do about it? Aí a Terra diz, as crianças perguntam, mas o que nós podemos fazer sobre isso? As crianças estão perguntando o que nós podemos fazer para aquela metade que vive na pobreza. Aí a Terra diz o seguinte, a lot. A Terra diz a lot, muito, podemos fazer muito. E aí a Terra dá exemplos. We can ensure social protection. E o que são essas o que é social protection? Access to healthcare plus protection against unemployment. E aí, o que significa isso? Nós podemos assegurar para as pessoas a proteção social, que pode ser o acesso aos cuidados na saúde e a proteção contra o desemprego. Então, para as pessoas poderem prosperar, elas precisam ter saúde e ter proteção ao emprego. Isso são duas metas importantes, porque a pessoa sem saúde e sem emprego, como é que ela vai prosperar, né? Então, a Terra diz esse exemplo. A lot, nós podemos fazer muito. E aí ela dá os exemplos aqui. We can make sure there is equal access to things like basic services, labor and land, technology,
business and job opportunities. Então, a Terra diz o seguinte para as crianças: nós temos que ter a certeza de que as pessoas tenham acesso igual ao serviços básicos, que é o transporte, a escola, a saúde, a educação, isso são serviços básicos. Ao trabalho, a terra, a tecnologia, por exemplo. Vocês acham que vocês, como aluno de escolas públicas, vocês estão tendo o devido acesso? Vocês estão em situação igual àqueles alunos que têm escola, que estão na escola particular e têm um computador em casa, têm internet? Vocês têm o acesso igualmente para estudar? Então, é isso que essas metas elas preconizam, elas dizem que devem ser regras. Cada país deve fornecer educação de qualidade e acesso igualitário, tanto de internet, quanto à saúde, quanto aos serviços, quanto ao emprego, né? Quanto à saúde. Tudo isso. Isso são metas que as Nações Unidas colocam para os países atingirem, certo? E aí, né, vocês analisam, vocês têm esses acessos? Aí vocês comecem a refletir se vocês têm ou não. Então, depois de observar toda essa informação que eu passei aqui, que eu falei com vocês vão aqui para a questão 4. Observe novamente e reflita sobre a imagem acima, sobre essa imagem que eu acabei de discutir com vocês. Quando indagada pelas crianças sobre o que podemos fazer sobre tantas desigualdades, a Terra responde que é preciso assegurar, we can ensure, os direitos com acesso à saúde, ao trabalho, moradia, além de garantir oportunidades iguais para todos. Como é que eu vou conseguir? Eu sou uma das pessoas da metade da Terra que vive na pobreza. Como é que eu vou conseguir prosperar igualmente aquele que tem condições, que tem acesso à escola, se eu não tiver a garantia de acesso à escola de qualidade? Por exemplo, tendo acesso à internet, tendo o meu celular e tendo como pagar. Né? Se os meus pais estão desempregados, como é que eu vou garantir isso? Né? Se eu não tenho acesso, como é que eu vou garantir? Enfim, então fica essa responsabilidade para os governos, né? O governo federal e o governo do nosso estado, enfim. Mas vamos lá, continuando. Então, os direitos como acesso à saúde, ao trabalho, moradia, além de garantir oportunidades para todos. E aí você vai reescrever os trechos em inglês do quadrinho acima que estão relacionados aos termos em destaque. E aí você vai escrever em inglês aqui em cima os trechos, as falas do quadrinho aqui em inglês que está relacionado a esses termos aqui embaixo: social protection e equal access. Você vai pegar o trechinho que tem essas palavras aqui em cima e colocar aqui na letra D e na letra E. Pronto, daí você já respondeu a 4ª questão. Vamos para a 5ª questão. Agora é a sua vez. Observe novamente os comics e ícones dos 17, né? 17 Global Goals. E reflita, em sua região, quais são as questões mais urgentes e em quais metas se encaixam. Então, nós já vimos que são 17 metas globais que as Nações Unidas ela coloca para aqueles países, para cada país no mundo fazer com que essas metas sejam cumpridas por cada país. Tá certo, gente? Então, reflita na sua região quais são as questões mais urgentes e em quais metas se encaixam. Eleja pelo menos 10 e reescreva-as, associando-as
a uma das metas globais. E aí, por exemplo, você pode adicionar um verbo antes de cada global goal, de cada meta global, tais como promover, erradicar, proteger, enfrentar, ok? E aqui nós temos algum exemplo. Por exemplo, aqui, end poverty. Quando você coloca end, você diz finalizar, você diz terminar. No caso, como você vai colocar as palavras promover, erradicar e proteger e enfrentar, aqui no caso, o end vai ser traduzido por erradicar. Poverty é a pobreza extrema. Aqui, quality education. E aí, quando você fala em relação à educação, o verbo que você vai colocar vai ser promover. Então, promover quality education, a educação de qualidade. Educação de qualidade, ok? E aqui mais adiante você também pode colocar a palavra promover. Good health and well-being. Então, você vai colocar promover o quê? O que é good health? A saúde e o bem-estar. Ok? E aí, em relação às outras, o restante você faz e coloca esses verbos promover, erradicar, proteger e enfrentar. E aí você completa com as outras metas globais aqui embaixo, tá? Gente, quando eu falo assim aqui, é porque eu estou mostrando para vocês, mas isso vocês devem passar para o caderno de vocês, tá? Isso faz parte da atividade. Ok?